E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Driver Calculista, e a dica de hoje é 4 metas de trabalho que você precisa ter para trabalhar melhor, para trabalhar mais tranquilo, para saber, para ser mais consciente quanto aos seus resultados, beleza? A primeira meta de trabalho é valor por quilômetro rodado. O que seria o valor por quilômetro rodado? Seria o valor que você ganhou bruto no dia dividido pela quantidade de quilômetros que você rodou, né? Isto é, vamos colocar um exemplo. Ganhei R$ 125 brutos trabalhados, uma certa quantidade de horas, e eu rodei nesses para ganhar esses R$ 125, desde a hora que eu saí de casa até a hora que eu cheguei, 100 quilômetros. Isso resulta que eu ganhei 125 dividido por 100, R$1,25 por quilômetro rodado. Isso é só um exemplo, tá? Vai ter muitas cidades que vão ser menos, outras cidades vão ser mais, vai ter dias na mesma cidade que pode variar para mais ou para menos. Tá? Mas por que é importante saber o valor bruto por quilômetro rodado? Porque os nossos custos, basicamente, são conforme a gente roda. Então, conforme a gente ganha, a gente também tem que saber quanto que a gente ganha bruto. Para saber o ganho bruto por quilômetro rodado, a gente faz essa conta e depois a gente, sabendo quanto que a gente gasta por quilômetro rodado, a gente faz um pelo outro e sabe qual é o lucro. Sabendo qual é o lucro por quilômetro, eu vou saber mais ou menos qual é a quantidade diária de quilômetros que eu vou ter que rodar por dia. E aí eu vou saber quanto é que eu vou ter que investir por dia de combustível, quanto é que eu vou ter que investir por dia de manutenção. E aí eu já consigo separar os meus custos pessoais, as minhas manutenções, mesmo que ela não esteja naquele dia, eu vou guardar dinheiro, porque eu já sei quanto que eu gasto para manutenção por quilômetro rodado, beleza? A segunda meta é valor por hora trabalhada. O que é o valor por hora trabalhada? É a quantidade de horas que você trabalha, né? O valor bruto dividido pela quantidade de horas que você trabalha. Digamos que eu trabalhei, exemplo, 10 horas e eu ganhei R$250. 250 dividido por 10 é igual a R$25 cada hora trabalhada. É só um exemplo, pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do dia e dependendo da cidade onde você mora. Por que eu tenho que saber o valor bruto por hora trabalhada? Se eu sei quanto eu ganho bruto por hora trabalhada, eu sei quantas horas eu vou precisar trabalhar para atingir um resultado. E eu sei se essa quantidade é absurda, se é razoável, se dá para fazer essa quantidade de horas ou não, certo? Sabendo também o valor que eu ganho bruto por hora, dividindo pelo valor por quilômetro rodado que eu faturo no começo, eu sei quantos quilômetros eu vou rodar. E aí eu vou saber quanto que sobra, tirando o custo, né, meu custo por quilômetro. E aí eu vou ter o resultado líquido diário que vai sobrar para mim, conforme a quantidade de horas que eu preciso. E aí eu consigo me basear no que eu preciso, eu faço a conta inversa, e eu sei quanto sobra por dia para mim, ou por semana, ou por mês, para que eu possa viver e fazer as minhas coisas, fazer minhas viagens, fazer minhas coisas pessoais, beleza? A terceira meta é quantidade de horas em um único dia, tá? Em um único dia. Por que uma meta de quantidade de horas em um único dia? Porque não adianta ficar 20 horas na rua, porque vai ser um esforço tremendo e você pode até se matar. Isso é insano, não faça isso, tá? Não adianta fazer isso todos os dias, porque você vai forçar muito o seu corpo. Então você tem que equilibrar. Saber qual é a quantidade de horas média que você precisa trabalhar por dia e dividir isso ao longo dos 7 dias na semana. Ou 6 dias na semana, ou 5 dias na semana, conforme sua necessidade. Mas o ideal é planejar a mesma quantidade de horas todo dia da semana, tá? Para que você trabalhe de forma igual, de forma regular, tá? Igual um trabalho fixo. Você começa no mesmo horário e termina no mesmo horário, né? Tendo apenas uma variável de final de trabalho, que você pode pegar uma viagem, né? Mesmo com destino definido, você pode acabar pegando viagens pequenas e demorar mais para chegar, ou de repente pode chegar muito cedo, tá? Mas o ideal é trabalhar a mesma quantidade de horas todos os dias, tá? Para você ter uma regularidade e você não forçar o seu corpo. Ah, mas eu bati a meta 3 horas antes. Continue. Você já vai estar 3 horas adiantado para outros dias. Ah, mas eu já dei o horário e eu não bati a meta ainda. Eu aconselho não continuar, porque geralmente quando você continua, você fica no horário muito tarde, aí você não consegue pegar viagem indo para casa, aí você, lá no começo, acaba rodando muito vazio e isso prejudica o seu ganho por quilômetro, mas aumenta o seu custo operacional, o seu custo por quilômetro, certo? Porque você roda mais quilômetros sem passageiro, então isso aumenta o seu custo. Tá? E a última meta é percentual de combustível gasto, né, em cima dos ganhos, né, 25%, 20%, 30%. Como que eu vou saber quanto que eu gasto de combustível em cima dos meus ganhos? Tá? O que eu tenho que fazer é o seguinte, calcular isso por quilômetro. Eu sei quanto eu gasto, né, por quilômetro de combustível, dividindo o custo do litro pelos quilômetros que eu rodo, certo? Então eu sei quanto que isso vai ficar em cima do valor por quilômetro que eu ganho bruto. Então eu já consigo saber o meu percentual. Então a meta é saber a média e tentar sempre fazer daquilo para menos. Você pode até ter uma variável para cima, 10% ou 10% para baixo, conforme o trânsito, mas o ideal é sempre tentar daquilo para menos. Por quê? Porque isso te força a tentar não rodar vazio e melhorar o seu ganho por quilômetro. Melhorou o ganho por quilômetro, diminui o custo médio de combustível para cada real que você ganha. Então você consegue equilibrar com tudo isso, com todas essas informações,
você consegue equilibrar o seu ganho, você consegue equilibrar o seu ganho hora, o seu ganho por KM, você consegue ter uma melhor qualidade de vida, porque você está mais consciente dos seus ganhos. Tá? São essas, mas essa é a dica, tá? E quanto à eficiência por hora, como é que eu vou melhorar a minha quantidade por hora? Basicamente olhar, conhecer a cidade, tentar descobrir aonde começam e aonde terminam as viagens e o porquê que elas acontecem, tá? Mas eu ainda estou estudando isso, estou verificando uma forma de passar para vocês, mas é apenas uma dica, tá? Não é 100% o resultado, mas eu procuro testar com amigos e se deu certo eu compartilho aqui, tá? Porque se deu certo para mim, provavelmente pode dar para vocês também. E aí você pega essas dicas, tira o melhor e aí passa para outras pessoas se quiser.